O que nós aprendemos com a passagem bíblica de Atos capítulo 6 e capítulo 7, com o ministério do diácono Estevão, homem cheio de fé, cheio do conhecimento e com uma boa reputação. Eu convido você a ficar até o final, pois nós iremos traçar aqui no capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos aquilo que nós podemos extrair como aplicação, como aprendizagem para a nossa vida sobre esse ministério e também a morte do diácono Estevão. A primeira coisa que nós aprendemos fazendo um apanhado de todo o texto é que mesmo nos conduzindo com prudência diante de Deus e diante dos homens, nós sofremos injustiça nesse mundo e principalmente por conta do nome do nosso Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículo 11, o Senhor Jesus Cristo diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Pedro, em sua epístola, fala sobre essa questão de ser agradável a Deus, que soframos injustiça por fazer aquilo que é correto. Então, mesmo tendo uma boa conduta, sendo cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra de Deus, sofreremos nesta vida por conta do chamado, por conta do nome de Cristo e porque andamos em sua presença. Nós também aprendemos que quando nós temos uma boa reputação, temos sabedoria, somos cheios do conhecimento de Deus, nós somos constituídos para uma importante obra. Deus seleciona os seus homens, as suas mulheres, ou seja, o seu exército, para batalhar e para pelejar. Quem nos capacita, quem nos qualifica é o Deus Todo-Poderoso. E a boa reputação, a boa conduta faz com que Deus nos escolha para fazer a sua vontade. Trazendo um exemplo fora deste texto, o próprio Saul confessou com a sua boca que Davi iria reinar em Israel porque Davi era melhor do que ele. Em Gênesis 18, 19, a Bíblia diz que Deus via que Abraão iria encaminhar os seus filhos na justiça e no temor do Senhor para que se cumpram as palavras de Deus. Deus olha para nós, olha para a nossa fidelidade e também por causa disso, por causa dessa disposição em servir, somos constituídos para importantes negócios, como diz Atos 6 e 3. Nós também aprendemos com a passagem de Estevão que a igreja, a coletividade e a sua liderança são aqueles que confirmam o chamado. Pareceu bem a todos que fossem constituídas pessoas para trabalhar na obra das mesas ou da obra social com as viúvas gregas e judias, enquanto a liderança se dedicava à oração e ao ministério da palavra. E toda a igreja viu que isso era bom e elegeram o primeiro Estevão, homem cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do conhecimento. Baseado no capítulo 6 e no versículo 8, o próprio Estevão, que era um homem cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E o que acontecia por causa disso? Se levantaram opositores. Isso significa que dentro da vida e do ministério de Estevão, a inveja estava presente sobre aqueles que não querem fazer aos moldes de Jesus Cristo, mas têm o seu próprio modo de vida diante de Deus que desagrada a Deus, enquanto outros se esforçam. Então a oposição se levantou no ministério de Estevão porque ele era um homem de Deus e por meio dele Deus fazia prodígios, sinais e milagres. E as investidas começaram na área do próprio Estevão, que é o conhecimento. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 6, eles começaram a debater com o próprio Estevão, mas o texto diz que eles não conseguiam resistir ao conhecimento com que falava. Ou seja, a igreja ela é regida, ela caminha triunfante por meio de dons espirituais, dons sobrenaturais. E as portas do inferno não resistem a esses dons que avançam gloriosamente, dando vitória à igreja em tudo. Se Estevão é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, nada pode parar o chamado de Estevão. Como não conseguiam debater conhecimento com Estevão, do versículo 11 ao versículo 14, eles se levantaram com calúnia e difamação, blasfemando contra o homem de Deus, dizendo que ele se levantava contra a própria lei de Moisés. O interessante é que Deus usará Estevão dentro da própria lei e do principal personagem desta, que é Moisés,
para colocar toda essa calúnia e blasfêmia por terra. Por isso, o cuidado que cada um servo de Deus tem que ter no dom que recebeu do Senhor, para zelar este dom, mas também para multiplicar o dom que recebeu de Deus. Se Deus nos deu um dom espiritual, um dom ministerial, é preciso investimento constante, o preparo constante do obreiro para o ministério. E com isso, quando essas coisas contrárias se levantam contra, ele saberá, com a sabedoria de Deus, elucidar qualquer questão. Nós aprendemos também com Estevão, baseado no último versículo do capítulo 6, que é o versículo 15, que os opositores e os perseguidores, por mais que venham a caluniar, desprezar ou tentar acabar, apagar este ministério, eles veem a diferença. E foi isso que aconteceu com o ministério de Estevão. Segundo o versículo 15, eles fixaram os olhos em Estevão e viram o rosto dele como o rosto de um anjo, ou seja, um semblante angelical, porque nele havia a paz, a presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e o amor, tanto por Deus como pelos próprios perseguidores. Uma outra coisa importantíssima que nós aprendemos com Estevão está no capítulo 7, do versículo 1 em diante, quando os do Sinédrio, os poderosos, os líderes da nação judaica, chamam Estevão e perguntam: isso é assim mesmo? Ou seja, você tem blasfemado? Você tem dito algo contra Moisés e contra a lei? Sabe qual é a atitude de Estevão? Ele não se preocupou em se defender e dizer: eu mesmo não fiz isso não. Pelo contrário, ele, cheio do Espírito Santo de Deus, começou a ministrar-lhes, começou a dar um ensinamento para os seus irmãos judeus, falando do trabalhar de Deus para trazer Jesus Cristo para salvar o mundo, desde a chamada de Deus a Abraão, com Moisés, o povo hebreu no Egito, no deserto, até chegar a Jesus Cristo. Ou seja, enquanto Estevão era perseguido, ele frutificava, ele trabalhava, ele fazia a obra de Deus e não se preocupava com os perseguidores. Nós também aprendemos com Estevão que ele próprio provou aos seus opositores que eles que desprezam o Espírito Santo, que eles que mataram os profetas, que eles que mataram João Batista e que também mataram, claro que por entrega, ao Senhor Jesus Cristo, que eles é quem resistem a Deus, que eles é quem blasfemam de Deus e não Estevão. Estevão, através das Escrituras e deste glorioso panorama bíblico que ele traz, provou a esses homens que eles que estão distantes de Deus. E qual o resultado de toda essa entrega de Estevão a Deus? Deus o honrou. Mesmo nesse contexto em que será apedrejado, Estevão viu Deus assentado no seu trono e Jesus Cristo à sua direita. E o interessante é que ele convenceu todos esses opositores de tal maneira que eles taparam os ouvidos para não ouvir o que Estevão disse, que eu estou vendo Deus e Jesus, ou seja, aqueles que eles mataram na cruz, no céu, à direita de Deus. Para eles, isso foi o fim e, provavelmente, segundo o entendimento deles, uma própria blasfêmia de Estevão. Mas Estevão se manteve firme na presença de Deus, disse a Deus: recebe o meu espírito e perdoa eles, e apedrejado, a Bíblia de forma carinhosa diz: adormeceu. E sabe qual foi o grande resultado de toda essa entrega para a obra de Deus? Desencadeou uma perseguição que motivou até o próprio Paulo, que estava ali consentindo com a morte de Estevão, e aqueles que andavam dispersos, menos os 12 que permaneceram em Jerusalém, e aqueles que iam dispersos com medo por causa da perseguição, aonde chegavam, pregavam o evangelho. E a palavra de Deus ia crescendo, crescendo, crescendo por causa da perseguição. Então o resultado de toda a obra de Estevão foi crescimento para a igreja. Primeiro nós resistimos, somos usados pelos dons, sofremos, padecemos, mas a obra de Deus nunca deixará de crescer. Eles não pararam Estevão com a morte, pelo contrário, os frutos do ministério de Estevão fizeram com que a igreja crescesse mais ainda. Assim é a obra de Deus. As portas do inferno não podem parar. Tomba um pregador aqui, Deus levanta milhares de pregadores. E a glória de Deus vai se manifestando, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Por isso,
eu quero finalizar este vídeo dizendo para você que recebeu de Deus o ministério: não pare com o seu ministério. Não recue, não tenha medo das acusações, não tenha medo daqueles que, por inveja, não fazem, não se dedicam, não se esforçam e permanecem tentando se esconder de Deus para viver uma vida larga. Se você tem chamado, entregue-se ao propósito, porque Deus vai cuidar de você em todos os momentos, até no momento da morte, onde Deus honrará e nos fará ver a glória de Deus e Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida grandemente no nome de Jesus.